Eu sou o desembargador José Carlos de Oliveira, sou presidente da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E como membro da Comissão de Memória e Cultura do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, fui designado pelo presidente desta comissão, desembargador Itanei Francisco Campos, para falar a respeito de personagens que fizeram carreira jurídica no estado de Goiás, maiormente aqui no nosso tribunal, no nosso poder judiciário. Eu vou falar de 2 goianos, os únicos 2 goianos que ascenderam-se ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se de José de Assis Mascarenhas e de Joaquim Xavier Guimarães Natal. O primeiro, durante o Império, e o segundo, no início da República. Historicamente, o Estado de Goiás sempre foi relegado na ocupação de cargos no plano nacional. Isso desde o tempo imperial, sendo os espaços políticos e administrativos de cúpula preenchidos pelas elites de algumas províncias ou estados, como do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também pelas unidades provincianas ou federativas do Sul. No entanto, registra-se que durante o Império e no início do período republicano, 2 goianos tiveram a aventura de serem investidos no mais alto cargo do Poder Judiciário, como ministros do Supremo Tribunal Federal. O primeiro, José de Assis Mascarenhas, no Império, nomeado em 28 de fevereiro de 1866. O segundo, Joaquim Xavier Guimarães Natal, este em 1905. Antes da investidura como ministros no Supremo Tribunal Federal, exerceram relevantes cargos na esfera nacional, federal e também no estado de Goiás, torrão natal de ambos. José de Assis Mascarenhas nasceu na capitania de Goiás em 1805 e em 1822 matriculou-se na Faculdade de Leis da Universidade de Coimbra, onde sagrou-se bacharel em Direito. Era filho de Francisco de Assis Mascarenhas, nascido em 1805, na capitania de Goiás, quando seu progenitor exercia o cargo de governador e capitão-general da mesma capitania. Foi nomeado por Dom Pedro I, secretário do Superior Tribunal de Justiça. Foi nomeado desembargador da Relação do Maranhão em decreto de 3 de novembro de 1843, sendo removido para a Relação da Corte pelo decreto 17 de maio de 1848. Foi ministro adjunto do Conselho Supremo Militar. Em 1831, foi nomeado ouvidor da comarca de Goiás. Com a extinção do cargo, foi nomeado juiz de direito. Em 1835, foi nomeado presidente da província. Tomou posse na Câmara dos Deputados na 8ª legislatura, em 1850 e 1852. Foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 28 de fevereiro de 1866. O segundo, ministro Joaquim Xavier Guimarães Natal, nasceu em 1860 na cidade de Goiás. Iniciou no Liceu Goiano os estudos preparatórios que concluiu na cidade de São Paulo, matriculando-se na Faculdade de Direito da mesma cidade, recebendo o grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 15 de novembro de 1882. Regressando à província de Goiás, foi nomeado juiz substituto. Com o advento da República, fez parte da Junta Governativa de 1º de dezembro de 1889 a 1890. Por força de decreto de 3 de dezembro de 1889, foi nomeado juiz de direito da comarca de Rio das Pedras, hoje atual Itaberaí. Foi constituinte estadual e deputado federal. Ocupou os cargos de promotor público, juiz federal, procurador-geral da República
e empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal em 1905. O ministro Joaquim Xavier Guimarães Natal deixou uma história de dignidade e cultura. Era filho de Luiz Pedro Xavier Guimarães e Dona Leonora Gertrudes Fialho Guimarães. De seus descendentes destacam-se Graciema Guimarães Natal, pintora e artista reconhecida, e Eurídice Natal e Silva, fundadora e primeira presidente da Academia de Letras de Goiás, em 1904. Seu neto Colemar Natal e Silva, de 1907 a 1996, pessoa que eu tive a honra e o prazer de conhecer, foi o fundador da Academia Goiana de Letras em 1939, fundador e primeiro reitor da Universidade Federal de Goiás. Sua bisneta, Moema de Castro e Silva Olival, foi professora fundadora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás e membro da Academia Goiana de Letras. Dessa forma, essas informações que eu trago à baila neste momento é para dar conhecimento à geração presente a respeito dessas pessoas ilustres que atuou no Judiciário Goiano, que teve a aventura de ocupar esses almejados cargos no Supremo Tribunal Federal como ministros. Foram apenas os dois e nenhum outro goiano teve aí a oportunidade de ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo sim como salutar e providencial essas informações para a geração presente, para que perpetue na memória essas pessoas que dignificaram o Estado de Goiás e faz parte da nossa história.